Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for. Meu nome é Bio Nascimento, eu sou professor da Escola da Bíblia. Gostaria de te convidar para fazer o curso Bíblia para Iniciantes. Este é um curso bem prático, bem acessível para você que talvez vai estar lendo a Bíblia pela primeira vez. Visite o nosso site, saiba mais um pouco sobre esse curso. E Deus o abençoe. Com Jesus, sou feliz, com Jesus, meu Senhor. Olá, sou Michael, professor do curso sobre o livro de Romanos, e gostaria de convidar você a entrar nesta jornada conosco e estudar sobre a teologia de Jesus Cristo. O que quer dizer viver pela fé? Como é que o Espírito Santo nos ajuda a se tornar a imagem de Jesus Cristo? É uma jornada encorajante e gloriosa, e quero convidar você a entrar nisso conosco. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá. Meu nome é Bio Nascimento, eu sou professor da Escola da Bíblia. Gostaria de te convidar para fazer o curso Bíblia para Iniciantes. Este é um curso bem prático, bem acessível para você que talvez vai estar lendo a Bíblia pela primeira vez. Visite o nosso site, saiba mais um pouco sobre esse curso. E Deus o abençoe. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Olá, sou Michael, professor do curso sobre o livro de Romanos, e gostaria de convidar você a entrar nesta jornada conosco e estudar sobre a teologia de Jesus Cristo. O que quer dizer viver pela fé? Como é que o Espírito Santo nos ajuda a se tornar a imagem de Jesus Cristo? É uma jornada encorajante e gloriosa, e quero convidar você a entrar nisso conosco. Totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra. Meu nome é Bio Nascimento, eu sou professor da Escola da Bíblia. Gostaria de te convidar para fazer o curso Bíblia para Iniciantes. Este é um curso bem prático, bem acessível para você que talvez vai estar lendo a Bíblia pela primeira vez. Visite o nosso site, saiba mais um pouco sobre esse curso. E Deus o abençoe. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sou Michael, professor do curso sobre o livro de Romanos, e gostaria de convidar você a entrar nesta jornada conosco e estudar sobre a teologia de Jesus Cristo. O que quer dizer viver pela fé? Como é que o Espírito Santo nos ajuda a se tornar a imagem de Jesus Cristo? É uma jornada encorajante e gloriosa, e quero convidar você a entrar nisso conosco. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto
Graça e paz, amados. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um culto dominical online. O governo prorrogou por mais 15 dias o seu protocolo para conter o avanço da Covid no estado. Então, a partir deste momento, estaremos levando mais uma vez a palavra do Senhor em vossas residências. O texto inicial está em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 26. Lamentação, capítulo 3, versículo 21 a 26. Assim diz o texto. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiante, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, na salvação que vem de Deus. Esse é o texto de Lamentações. Amados, a situação adversa, ela vem como um vento contrário em nossas vidas, fazendo muitas vezes com que percamos as esperanças e até mesmo desacreditemos nas promessas do Senhor. Mas se estivermos com nossas raízes firmes na palavra de Deus, passaremos por essa tempestade. Estamos sitiados por um inimigo invisível, um inimigo que não conhecemos. Ele está no ar que respiramos, o inimigo que não faz distinção de pobres ou ricos. Pessoas famosas, influentes e poderosas estão morrendo, mas a misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia é, sem dúvida, a qualidade predominante que Deus tem para conosco, porque Ele sabe exatamente o que estamos passando, e a cada manhã ela se renova. Essa mensagem nos traz alegria, pois o Senhor renova a sua graça todas as manhãs, amados. Então, amados, vamos entrar em oração e pedir a Deus que nos livre desse adversário, pois só Ele nos dá a esperança que almejamos. Amém? Vamos orar, amados. Senhor Santo Deus, eterno Pai, Deus da misericórdia, Deus da esperança, nos ajuda, Senhor, a perseverar na fé diante das tribulações. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, em nosso lar. Abençoa, Senhor, todos que neste momento estão nos assistindo. Livra-nos dessa contaminação, desse vírus. Abençoa todos que estão aqui com a Tua graça, Senhor. E é em nome do Teu Filho amado que oramos. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Vamos louvar? Vamos louvar. Vamos. Assim. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás, pois, o Senhor do teu coração. E amarás, pois, o Senhor do teu coração. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma. E amarás, pois, o Senhor de teu entendimento. E amarás, pois, o Senhor do teu entendimento. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua força. E amarás, pois, o Senhor de toda a sua força. Ouve, ó Israel, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás, pois, o Senhor de teu coração. E amarás, pois, o Senhor do teu coração.
E amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma. E amarás, pois, o Senhor de toda a E tua alma. amarás, pois, o Senhor de teu entendimento. E amarás, pois, o Senhor do teu entendimento. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua força. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua força. Ouve, ó Israel. Louvado seja o Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre todos nós. Amém. Mais um domingo, mais um momento da ceia que nós lembramos do sacrifício de Cristo por nós. E a passagem que nós vamos ler nesse momento, ela encontra-se em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Vamos comigo, amados. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixou para nós duas ordenanças. O batismo, que ele é feito uma única vez, né, que é quando a gente declara que vai viver para Cristo, uma declaração que nos identifica publicamente como cristãos, e a ceia, que ela é uma recordação semanal da morte do nosso Senhor e de que nós aceitamos e permanecemos em Cristo a cada semana, amados. Quando a gente participa do momento da ceia, nós entramos em contato com o corpo e com o sangue de Jesus, que estão simbolizados nesse momento no pão e no suco. Ao ceiarmos, pela fé, nós recebemos todas as bênçãos provenientes de Jesus Cristo para nossas vidas, para todos aqueles que pertencem à sua igreja aqui na terra, amados. Esses elementos eles devem deixar em nós uma íntima reflexão. Ao comermos do pão, nós declaramos que nos alimentamos espiritualmente de Cristo e da sua salvação. Quando a gente bebe esse cálice, amados, nós declaramos que nós cremos que o sangue de Jesus nos limpou de todo o pecado que nós temos e nos garantiu acesso livre ao Pai Celestial. Ao participarmos hoje, amados, dessa ordenança do Senhor Jesus, nós devemos fazê-lo com alegria e gratidão pelo grande amor de Jesus que alcançou a cada um de nós. Alcançou a mim, alcançou a você e a todos nós que estamos nesse momento ceando, amados. Que o nosso Senhor Deus ele possa nos encher de alegria e de bênçãos e nos manter unidos no seu amor grandioso. Amém, amados. Orem comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício ocorrido ali na cruz, em que Tu te entregaste, Pai, pelos pecados de cada um de nós. Que nós possamos, Pai, nesse momento em que estamos comendo do pão e bebendo do suco, lembrarmos, Pai, e declararmos mais uma vez, publicamente, que Tu és o Senhor das nossas vidas. Que, a partir desse momento e durante toda a nossa vida, Pai, nós deixaremos que Tu controle os nossos passos, que Tu seja o nosso alvo e que nossos passos sejam dados, Pai, de acordo com a Tua vontade, Pai. Que não seja mais nós, não seja mais a nossa vontade, mas seja sim, Pai, a Tua vontade e o Teu direcionamento em nossas vidas. Que nós possamos nos lembrar, Pai, daquele sacrifício e do quanto, Pai, Tu nos ama para ter feito aquilo por nós. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, amados. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão.
confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurrecto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Graça e paz, amados. Momento da oferta é um momento de alegria, é um momento de contribuir e é um momento que nós participamos de uma forma especial no crescimento do reino de Deus aqui na terra. No Salmo 34 existe uma pergunta que o salmista Davi ele faz e ele responde excepcionalmente. Faça comigo a leitura do Salmo 34, versículo 12. Salmo 34, versículo 12. Está escrito: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Então ele pergunta, quem é que quer? Não é? E versículo 13 e 14 vem a resposta. Versículo 13. Refreie a língua do mal e os lábios de falares palavras enganosas. Versículo 14. Afasta-se do mal e pratique o bem. Procurem a paz e empenhem-se por alcançá-la. Procure a paz. Essas últimas semanas eu venho falando sobre paz na oferta. Procure a paz. Quem é a paz? Não é? Então hoje Davi vem dar uma resposta. Procure a paz, sabe? Procure a paz. E a paz nós vimos é em Jesus. Olha como Davi começa o Salmo a partir do versículo 1 a 3. Está escrito: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Versículo 3. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. É um convite. Olha só, o versículo 4 diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Que versículo forte, esse versículo 4. Davi diz, busquei o Senhor. E o que o Senhor fez? Ele diz, Ele me acolheu. E o que mais? Livrou-me de todos os meus temores. Versículos 5 e 6. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamor
este aflito, e o Senhor ouviu e os livrou de todas as suas angústias. Versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Versículo 8, Davi faz novamente o convite: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurados é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 10, ele traz até uma historinha que diz: os leãozinhos passam por necessidade e sentem fome, porém, os que o buscam, o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Bem nenhum lhe faltará. Nesse momento em que nós estamos vivendo aflições, temores, Jesus, ele é a nossa paz. E o Senhor tem abençoado os irmãos que têm abençoado a nossa congregação na Boa Vista. Para você que está vendo esse culto pela primeira vez, faça o que Davi ele convida no versículo 8: provem e vejam. E eu convido a você e a todos os santos a fazer a leitura desse Salmo 34, que dá um consolo, um refrigério, é onde vem a nossa paz. Olha o que diz o versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Que nesse momento possamos entender que o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Vamos pensar, refletir, procurar a paz, empenhar. A paz só encontramos no nome de Jesus, na pessoa de Jesus. Vamos orar nesse momento pelas ofertas. Assim, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por esse domingo, Pai, que o Senhor nos concedeu, que virtualmente, mas estamos distantes, mas em espírito, Pai, estamos juntos. Que o Senhor abençoe essas ofertas que chegam através dos depósitos, das transferências bancárias, que outros meios, Pai, as tuas ofertas chegam naquela congregação na Boa Vista, Pai. Continue, Pai, conosco, recebendo nossos louvores, nosso desejo de te servir cada vez mais. Apesar de todas as nossas aflições, o Senhor nos livra de todas, Pai. Temos muitas, mas até aqui o Senhor nos livrou, Pai. Que o Senhor continue abençoando a cada um membro da Boa Vista, a cada um cristão espalhado no mundo, a cada um, Pai, que clamam por teu nome. E é no nome de Jesus que nós te oramos hoje e sempre. Nunca esqueça o versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Amém? Deus abençoe. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz pra felicidade de ver em você Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar.
quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz pra felicidade de ver em você Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que eu sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas e a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar, a sua mão apertar. Amém. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Peço que você acompanhe comigo na sua Bíblia e abra em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Enquanto você vai abrindo, eu queria contar algo que aconteceu comigo no Veneza Water Park. Eu estava no Veneza Water Park certa vez e foi a primeira vez que eu fui, na verdade. E nessa vez eu lembro de ter ido em vários daqueles tobogãs, desde os mais íngremes até os mais tranquilos, e brinquei bastante. Só que a última vez que eu fui, eu tive muito medo. Eu fui descer em um dos tobogãs e nesse tobogã eu desci em cima de uma boia. E é um tobogã imenso, amarelo, bem grande. E quando eu desci nesse tobogã, ao invés de eu descer e ficar de frente para a descida, eu acabei ficando de costa e desci todo o tobogã de costa para a direção que eu estava indo. E eu fiquei com muito medo, com muito receio, achando que ia cair do tobogã, enfim. Eu nunca mais tive coragem de descer naqueles tobogãs do Veneza Water Park depois disso. Lembro que na primeira vez eu fui com tanta coragem, brinquei em todos aqueles, mas por conta desse acontecimento eu acabei ficando com receio de ir nos demais. É interessante que certas coisas que nos acontecem na vida nos causam muito medo, receio, desconfiança, até alguma frustração e às vezes até nos desanima de viver a vida. Um momento como esse, de tribulação que estamos passando, de ter que ficar em casa, ora pode se reunir, ora tem que ficar em casa novamente, muita restrição. Eu sei que são coisas para o nosso cuidado, mas querendo ou não, a gente fica um pouco triste com tudo isso. A gente quer estar abraçando os irmãos, a gente quer estar todo mundo junto. Mas é importante a gente perceber que mesmo em meio a tudo isso, nós temos os nossos irmãos que nos fortalecem dia a dia. Nós temos um ao outro, mesmo longe fisicamente, mas juntos espiritualmente, unidos pelo Espírito Santo. E Deus, acima de tudo, juntamente conosco, nos ajudando dia a dia. E eu vejo uma representação disso, de Deus presente na vida de um homem chamado Estevão. Se você puder acompanhar comigo, capítulo 7, a partir do verso 54. Estevão, ele já tinha acabado de ser escolhido como um dos homens para cuidar das viúvas. Eu acho que você deve lembrar disso no capítulo 6. Depois ele começa a fazer milagres, a pregar o evangelho, e logo quando isso acontece, o Sinédrio chama Estevão e começam a fazer uma pressão em Estevão e pedem explicação para que Estevão fale o que ele está falando, o que ele está ensinando. Estevão faz uma pregação desde o chamado de Abraão até chegar em Jesus, e logo após essa pregação a gente chega na reação desses homens. Verso 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Verso 55 do capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Grave isso, fitou
os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos. Essa é a visão que Estevão está tendo. E o Filho do Homem em pé à direita de Deus. 54. Eles, porém, gritando bem alto, eles gritaram bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto. Lembra? Aqueles que estavam apedrejando gritaram bem alto. E agora Estevão gritou bem alto, ajoelhado: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Estevão, em tão pouco tempo, passou por tanta dificuldade. Tinha acabado de ser escolhido pelos apóstolos para fazer uma grande missão, cuidar das viúvas. Foi pregar o Evangelho, foi levar a mensagem de Deus. E ao levar a mensagem de Deus, foi questionado, e quando explicou o motivo da sua pregação, acabou apedrejado e morto. Mas sua atitude em meio a esse apedrejamento é muito interessante. A primeira coisa que a gente aprende com Estevão está no verso 55, quando diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Antes de saber que ele teria uma visão, ele fitou os olhos no céu. E a gente faz isso de vez em quando, né? A gente olha para o céu e diz: meu Deus, me ajude. Porque o céu para a gente, mesmo que a gente sabe que Deus não está ali fisicamente, é um lugar espiritual, mas para cada um de nós o céu é ali, Deus está ali, exatamente. Esse lugar espiritual é aqui em cima, é a visão que nós temos. Por isso que muitas vezes levantamos a mão para cima nos louvores, porque entendemos que Deus está ali, olhando para cada um de nós, cuidando de cada um de nós. E Estevão imediatamente fitou os olhos no céu. Ele tem uma grande visão após isso, mas o ponto é, os olhos de Estevão estavam no céu. Onde está a sua visão? Em meio a tudo isso, para onde você está olhando? Será que estamos fitando nossos olhos no céu? Ou será que nossos olhos estão fitando somente no problema que estamos enfrentando? Será que os nossos olhos estão fitados apenas nas dificuldades que estamos passando? Na nossa dor, na dor dos nossos amigos, parentes, familiares? Será que nós estamos fitados nessas dificuldades, nas percas que estamos tendo? Ou os nossos olhos estão fitados na pessoa de Jesus? No nosso Deus que cuida de cada um de nós, que sabemos que está aqui, que sabemos que está nos guardando. Por que olhar para o céu, se não com a certeza de que tem alguém lá também olhando para cada um de nós? Eu tenho certeza que essa era a certeza de Estevão. Ele não olhou por acaso, ele fitou os olhos no céu, porque ele acreditava que de lá existia um Deus cuidando da sua vida. E de fato estava. E também está na nossa vida. Então lembre, eu sei que o momento está difícil, eu sei que temos muitos motivos de tristeza em nossa vida, mas lembre, o nosso Deus continua conosco. Ele não nos abandona. Ele sempre cuida da nossa vida. Ele sempre está atento às nossas aflições, por menor que seja. Ele sempre está atento aos nossos passos, ao nosso caminhar. Fite os olhos em Deus, assim como Estevão. Não só isso que a gente aprende com Estevão. Olhe o verso 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, verso 59, Estevão
orava. Ele poderia procurar um melhor momento para orar. A própria palavra diz, né? Entre no seu quarto, porta fechada, um ambiente silencioso, um ambiente tranquilo, ninguém para perturbar, aí sim eu vou orar. Não foi num lugar como esse que Estevão orou. Foi em meio, talvez, a xingamentos, em meio a acusações, em meio a um apedrejamento, ele orava. Enquanto as pessoas estavam gritando alto, alto, para o apedrejar, ele estava lá, com a sua mente concentrada no seu Deus, orando ao seu Deus, conversando com o seu Deus. Quem é que nos ajuda num momento como esse? Claro, podemos sim e seremos amparados pelos nossos irmãos, mas a nossa maior ajuda é o nosso Deus, que nos acompanha a todo momento. Agora, muitas vezes a gente ora tão pouco ao nosso Deus, e eu não estou falando de pararmos num momento tranquilo da nossa vida, mas é no nosso dia a dia mesmo, é no nosso dia atribulado, nosso dia de trabalho, nosso dia cansativo. Muitos estão pegando ônibus lotados e você está lá, pessoas sem máscara, e dá aquele receio, e a gente fica naquela dúvida, e a gente fica com aquele medo, mas mesmo assim a gente deve confiar e acreditar. Eu tenho um Deus comigo, e é um momento que nós podemos conversar com Ele no ônibus, no nosso trabalho, numa ida ao banheiro, num caminhar no meio da rua. Deus, Ele continua conosco, mas não aproveitamos esse momento. Queremos muitas vezes esperar para chegar em casa, para poder ter um momento tranquilo, poder ter um ambiente melhor possível para poder orar. Na verdade, os melhores lugares que nós oramos são os lugares mais difíceis, que mais nos desafiam, que mais nos incomodam. Estevão estava num momento difícil da sua vida, mas foi um momento que ele escolheu orar. Conversar com quem o protege, conversar com quem o ajuda, conversar com quem o consola, conversar com quem o ampara. Que tal conversar com Ele, com o nosso Deus, com o nosso Pai, aquele que está com os ouvidos atentos a cada palavra que nós proferimos. Deus é tão grande, está controlando toda a terra, todo o mundo, nada sai do controle dele, mas quando nós paramos para orar, nesse exato momento, Deus para nos ouvir. Está atento às nossas aflições, está atento às nossas dificuldades. Então, ore a Deus, não só fitar os olhos no céu, não só fitar os olhos em Deus, entendendo que Ele está acompanhando a nossa vida dia a dia, mas também conversar com Ele, falar com Ele, porque Ele quer nos ouvir e pode ter certeza que Ele quer falar muito a cada um de nós através da oração. Outro ato de Estevão que é muito maravilhoso está no verso 60, que diz: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. Verso 60. Ele se ajoelhou e gritou bem alto. Ele gritou simplesmente. Talvez você vê alguém gritando no meio da rua, ajoelhado, você pode até pensar, essa pessoa é maluca. Mas não foi assim com Estevão. Tinha alguém ouvindo ele. Ele sabia para quem estava gritando. Ele não gritou com a multidão. Não foi a multidão gritando alto e ele querendo falar mais alto ainda. Porque não é assim que nós pensamos muitas vezes no nosso dia a dia, né? Alguém grita conosco, eu quero gritar mais ainda, né? Alguém vem com 4 pedras, eu vou com 7. Ele não estava em nenhum momento preocupado em revidar. Ele não estava ocupando o tempo dele em como devolver tudo aquilo que ele estava recebendo. Isso não passou pela mente de Estevão. Estevão oferece o perdão àqueles que o agrediam, àqueles que o machucavam, àqueles que tiravam a sua paz, na verdade, aqueles que tiraram a sua vida. Ele ofereceu o perdão. Mas como alguém pode agir desse modo, se não ajoelhado e gritando bem alto ao seu Deus?
Talvez a imagem que Estevão teve nesse momento foi de Jesus na cruz. Talvez quando ele se ajoelhou, ele até imaginou o próprio Cristo ali em sua frente, crucificado em meio a muito sofrimento, perdoando aqueles que o machucaram e o mataram, e Estevão, com essa força, pensando em Jesus, fez o mesmo, seguindo o exemplo de Jesus. Mas eu queria que a gente ficasse com o ponto de que ele se ajoelha e clama bem alto a Deus. Clame ao seu Deus, clame ao nosso Pai, fale com Ele. Eu lembro que quando eu era criança e eu estava no colégio, a gente costumava brincar, né, pelo menos eu e meus coleguinhas, de quem era o pai mais forte. Eu dizia, meu pai é mais forte, o outro, o meu é mais alto. Eu dizia, o meu é policial. E ficava cada um falando do seu pai, porque cada um queria ter um pai mais forte para mostrar o quanto mais era protegido, quanto mais era guardado. E era algo que a gente sempre ficava falando quando criancinha no colégio. O meu pai é maior, o meu pai é melhor. E por que a gente falava tanto dos nossos pais? Porque a gente queria mostrar o quanto o nosso pai nos guardava, nos protegia. Que assim também seja cada um de nós no nosso dia. Converse com seu pai. Converse com o pai que te guarda. Converse com o pai que te ama. Converse com o pai que está com os olhos fitados em você. Fite os olhos nele também. Um pai que fala conosco dia a dia. Fale com ele também. E no momento de maior desespero, talvez seja um momento de se ajoelhar, seja um momento de muitas vezes gritar, igual Estevão, para poder conversar com o seu pai. E o seu pai, que te entende, que sabe a sua necessidade, vai te ajudar no seu caminhar diário. Não perca de vista o seu Deus, porque Ele não perdeu você de vista. Você não está vagando perdido no mundo. Saiba que Deus sabe cada um dos seus passos, cada um dos lugares que você vai, Ele caminha juntamente com você. Que possamos ter esse relacionamento com o nosso Deus, a ponto de falarmos com Ele, como se Ele estivesse aqui, face a face, com cada um de nós. Que Deus nos abençoe a caminhar com Ele, e assim como aqueles homens do Antigo Testamento, e que a grande maioria deles, com muita fé, a expressão que é muito usada, eles andavam com Deus, porque tinham um relacionamento diário com Ele. Que assim também seja cada um de nós, andando com o nosso Deus diariamente. Que Deus nos abençoe. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular no mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais e mais e mais. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular no mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais e mais e mais. Graça e paz, meus amados irmãos. Chegamos ao final de mais um culto que oferecemos a nosso Deus, o Deus que nós adoramos de verdade e em espírito. Este culto que oferecemos a Ele e que apresentamos até o seu altar foi de um coração verdadeiro para com Ele. Peço a esse Deus poderoso, mas também amoroso, que continue abençoando você e sua família e protegendo a todos nós. Espero que esta semana seja uma semana abençoada, uma semana que você ande com o Senhor nos caminhos dele. Quero compartilhar com todos vocês um versículo no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Vamos ler juntos. Então ele me disse,
A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Verdadeiramente, meus amados irmãos, o que nos é suficiente para esta vida é a graça de Deus. Vamos pedir a Deus a graça dele em nossas vidas. Ela é suficiente para preencher cada área de nossas vidas. Verdadeiramente, a graça de Deus, ela é poderosa e pode nos suprir em todos os aspectos. Que Deus derrame a sua graça infinita sobre sua vida, a vida de sua família. É o meu pedido a esse Deus misericordioso. Tenha uma excelente semana.